Aranai é um perdedor solitário que vive uma vida tumultuada, até que um misterioso evento apocalíptico isekai todos que ele conhece. Sendo o único sobrevivente, ele ganha o poder de reiniciar todo o mundo, e decide obter o harém definitivo e superar Deus. Mas antes disso, Arata acorda de um pesadelo em que foi separado de sua prima, Hijiri. No café da manhã, ele a lembra de como ela era doce quando era pequena. Mas ela fica tão envergonhada pela lembrança que Arata corre para escapar de sua ira. Mais tarde eles vão para a escola, mas no caminho Arata observa que o sol se tornou negro, e ele fica ainda mais assustado quando Hijiri parece não perceber. Nesse momento, uma maga de copo G passa por ele e ameaça eliminá-lo sem motivo justificável. Ela desaparece, e quando Arata chega à aula, ele ainda não consegue tirar os olhos do sol esquisito. Mais tarde ele vai até o telhado para dar uma pausa e é acompanhado por Hijiri. Ele pergunta a ela se o sol sempre foi preto ou se ele deveria estar na ala psiquiátrica. Mas ela dá uma resposta estranha e diz que sempre foi assim, porque ele desejou isso. Hijiri então se inclina para ele e começa a agir de forma provocante, mas Arata de repente tem uma falha de memória e percebe que ela não é realmente sua prima. Hijiri nega, mas ele a pega desprevenida quando diz que ela obviamente não teria pintado o sol de vermelho se de fato o sol sempre tivesse sido preto. Neste ponto, Hijiri se rende e aceita que não é realmente quem afirmava ser. Mas quando estava prestes a se revelar, o Jicop de antes aparece com uma pistola laser e atira nessa Hijiri falsa. O ataque não afeta a pseudo-Hijiri, então a maga, Lilith, desce e a pseudo-Hijiri estala os dedos para revelar a verdade. Aparentemente, o mundo ainda está bastante abalado, e Arata estava vivendo apenas em uma ilusão. Lilith explica que alguns dias atrás, um evento apocalíptico conhecido como Fenômeno do Colapso ocorreu, engolindo toda a cidade, incluindo Henry. De repente, Arata sente uma dor de cabeça enquanto tenta se lembrar do incidente, quando o sol ficou preto e todos estavam enjoados. Antes de chegar a vez dele, sua prima lhe entregou um grimório que poderia conceder qualquer desejo. Então ela o beijou e desapareceu antes que ele pudesse salvá-la. Depois de um tempo, Arata se encontrou em um abismo e basicamente pediu ao Grimório para desfazer o evento apocalíptico. De volta ao presente, Arata finalmente percebe que toda essa confusão foi criação dele mesmo e seu Grimório, fingindo ser Hijiri, deu a ele o que queria, embora fosse uma ilusão. Lily fala contra isso, dizendo que se o Grimório tivesse cometido um erro, o apocalipse teria piorado. Ela então ameaça Arata para desfazer seu desejo para que o estado natural das coisas possa ser restaurado, caso contrário ele acabará morto. Ela também adiciona uma condição de que, se ele escolher viver, o Grimório e suas memórias de Hijiri serão destruídos. Nesse momento, Arata fica curioso sobre onde Hijiri realmente está, então o Grimório diz que ela está viva, e é por isso que há uma projeção dela, mesmo que ela esteja agora em um reino alternativo. Com isso, Arata ignora as opções de Lilith e opta por se inscrever na academia de magia dela. Vendo que ele praticamente tem o kit inicial para um mago novato, ela concorda e o apresenta aos seus colegas de classe. Na aula, uma daquelas que querem chamar a atenção se apresenta como Celina e pergunta a ele qual é o tipo dele. Arata diz diretamente a ela que ela não preenche os requisitos porque não tem uma fábrica de leite. Ela também pergunta a ele se é verdade que ele criou o novo mundo, porque isso é algo que só um senhor demônio pode fazer. Arata diz que foi fácil para ele, e toda a classe se transforma em caos, enquanto celebram a chegada de um novo candidato a senhor demônio. Mais tarde, ele é convocado pelo diretor, que o recebe na academia. Arata pergunta se ele poderá encontrar sua prima quando se tornar um mago, e o diretor diz que praticamente qualquer coisa seria fácil para ele quando treinar com os magos mais poderosos da academia. Um grupo composto por 7 garotas que se autodenominam as Trinity Seven, sendo uma delas Lily. A maga fica atrapalhada quando o diretor permite que Arata use as moças como suas brincadeiras. Sério? Porque ele agora é reconhecido como um dos melhores da academia, devido à posse de um grimório poderoso. No caminho, eles esbarram em uma ninja com o corte de cabelo do Rei chamada Levi, que é mais maldosa que a Cardi B, e diz diretamente a Arata que não se importa em ser sua Sneaky Link. Lá fora, 2 membros adicionais do Trinity Seven, Mira e Akio, passam, e Levi aponta suas capacidades para Arata, dizendo que Mira é a mais forte e que a defesa de Akio é inigualável. Após a reunião, Arata provoca Lilith um pouco e perde a consciência, mas Levi diz a ele para interpretar isso como um sinal de que ela gosta dele, já que normalmente ela é uma megera de coração frio. Mais tarde, ele vai ao banheiro masculino para se refrescar, mas encontra uma mulher sem enredo que parece tão despreocupada com a presença dele que casualmente se aproxima e aponta o shampoo para ele. Isso o deixa assustado e envergonhado por ela, mas ele percebe ao observar mais de perto que ela poderia passar por sua prima. Interrompendo seus pensamentos, ela menciona algo sobre o tamanho do sutiã, e Arata corre para preservar sua virgindade.
Ao sair, ele vê Lilith e diz a ela que Hedry está no banheiro, mas ela diz que ele deve ter confundido Aaron, outro membro do Trinity Seven, com seu primo. Enquanto ela observa se vestir, Arata diz ao seu grimório que tem um palpite de que Eren pode, de alguma forma, estar conectada a Idiri. No dia seguinte, Arata sobrevive a uma aula chata ministrada por Lilith. Mas ao sair, Eren ativa seu lado pegajoso como Hugh, e até o segue no banheiro masculino, até que ele a para. Quando sai, Arata pergunta a Eren por que ela o está seguindo, e ela explica que está apenas observando suas características de Senhor do Demônio, porque estão destinados a se casar. Arata fica animado, mas antes que ele faça suas perguntas, ela vai embora. Então ele volta para o seu quarto, mas encontra Lilith, Levi e uma estudante chamada Celina no seu quarto. Eles o incomodam com perguntas chatas, mas ele está interessado em saber mais sobre magia. Então, Lilith se oferece para ensiná-lo e começa respondendo a sua pergunta sobre o que exatamente é o seu grimório. Segundo Lilith, o seu grimório é conhecido como o Codex Astel, e dizem que abriga o conhecimento de outro mundo, mas antes que ele... Ela menciona algo sobre os 7 pecados capitais e, de repente, ocorre um apagão. Então Arata aproveita a oportunidade e apalpa os melões de Lilith. Sim, garoto, o grimório dele brilha e Lilith pega Arata no flagra. Então ela lhe dá um tapa tão forte que a palma da mão dela fica tatuada no rosto dele. Logo eles descobrem que estão presos no quarto, então Arata consulta seu grimório, que diz que devem tratar a situação como um jogo e encontrar estratégias para sair. Primeiro, Arata tenta arrombar a porta, e todos procuram possíveis pistas, mas Lilith logo sente vontade de fazer xixi, com as outras meninas seguindo em seguida. Isso coloca Arata em uma posição difícil, mas ele de repente tem uma ideia. Ele diz às moças para fingirem que encontraram a saída, enganando seu grimório para revelar o local secreto da barreira mágica. Logo eles encontram, e Lilith destrói a barreira com seu atirador de laser. Arata então chuta a porta para abri-la, deixando as senhoras irem se aliviar. Seu grimório pergunta a ele qual tema ela vai escolher, mas ele não sabe o que é isso. Então Arin aparece do nada e explica para ele. Aparentemente, ela foi responsável pela barreira na sala do Arata e a colocou lá para testar suas habilidades. Ela explica que a Tema é como um tema de pesquisa para magos, e seus estudos podem ser salvos como feitiços mágicos. Ele pergunta por que ela estava tentando testá-lo, e ela diz que é porque ele é um candidato a Senhor Demônio, o chefe de todos os vilões, de acordo com o diretor. Do nada, o diretor voa pela janela, pensando que ficarão impressionados com sua entrada oportuna. Mas eles ignoram o lunático e vão para uma multidão menos tola. No quarto de Arata, Eren age estranhamente e pergunta se ele gostaria de sugá-la antes do casamento. A resposta é óbvia, mas ele expressa que preferirá um ménage à trois com ela e a vibrante Lilith. Ele recebe um tapa de Lilith e continua a perguntar mais sobre toda essa coisa de candidato a Senhor Demônio. Aaron confessa que tudo foi iniciado pelo diretor, que disse que Arata poderia criar um fenômeno de colapso como o que ocorreu no Apocalipse, e queria testar isso. Depois, ela se move até Arata e junta as palmas das mãos dele com as dela, então se transmuta em modo Magus, garantindo acesso ao seu grimório. Ritima está desmoronada porque destruiu a restrição do grimório sobre a magia de Arata. Ele lentamente faz com que a escola entre em outro modo de ruptura, superando o que Aaron pensava sobre suas habilidades. Enquanto o diretor observa o sol entrar no modo escuro, ele percebe que isso é obra de Aaron. Neste ponto, Arata desenvolve asas e Lilith tenta acabar com ele para salvar a escola, mas Aaron a impede porque ele deveria ser marido dela, entre aspas. Por sorte, Mira e Akio entram em cena para intervir quando os chefes da segurança Grimoire chegam. Mira diz que vai derrotar Arata e ordena que Akio o acabe. Então Akio ativa alguns anéis mágicos em suas pernas e se move para chutar Arata. Seu chute poderoso desativa instantaneamente a magia dele, e eles se viram para sair, achando que o impediram, mas a destruição continua, e eles ficam confusos. Enquanto isso, Arata se vê andando em um corredor que o leva a uma sala onde encontra uma senhora tocando violino. A senhora Yue, que também é uma das Trinity Seven, diz a ele que o resgatou rapidamente do chute mortal de Akio, que o teria levado direto para Marte. No entanto, o colapso continua a ocorrer na escola deles e até engole os novatos, um após o outro. Arata se desespera para encontrar uma solução, então ele pede ajuda a Iwa, e ela diz para ele encontrar uma maneira de controlar seu poder usando seu tema, consultando o tema das outras garotas. Ao lembrar o tema de Mira, Justiça, ele deduz que seu próprio tema poderia ser o oposto do dela. Então ele volta para a escola e conta às meninas sobre sua decisão de parar o caos. Com seu Grimui, Arata invoca seu tema, que lhe concede o poder supremo para governar.
Quando ele entra na forma Magus, Arata elimina todas as formas de magia, incluindo a força destrutiva que estava arruinando a escola. No entanto, ele acidentalmente rasga todas as suas roupas, exceto as de Eren, que desviou seu ataque com seu cristal. O próximo... Neste dia, todos estão seguros na praia, mas Arata está preocupado com o diretor e descobre que ele ainda está no prédio da escola, tentando restaurá-lo ao que era antes. Como observação, Celina lhe diz que, apesar de o diretor agir como um maluco, ele é um dos maiores gênios do mundo da magia. Eles começam a provocar um ao outro sobre o tamanho dos melões, e Selena arranca a toalha de Lilith do corpo dela, revelando sua fábrica de leite, que Ara já avalia como nota 10, enquanto se entrega a fantasias sobre tê-la na praia. Levi e Arata não param de ser insuportáveis, então Lilith se cansa e bomba os dois com seu canhão. Mais tarde, Selena implora a Arata para ativar o modo Magus, porque ela não estava lá quando ele o usou para salvar a escola, então ele o faz, e depois ela usa seus poderes para prendê-lo em um anel mágico. No entanto, Arata se liberta dos anéis dela e rasga suas roupas no processo. Ela grita tão alto que as outras garotas percebem que Arata atacou novamente. Mais tarde, Selena e Levi escutam a conversa de Lila com Arata, pensando que algo está prestes a acontecer, mas ela sai e os derruba, e eles descobrem que a conversa era na verdade sobre o plano de Arata de encontrar Hidiri agora que ele é um mago. Seguindo as instruções do diretor de antes, ele solicita que todas as damas do Trinity Seven se reúnam para uma reunião. Elas dizem que duas das damas estão desaparecidas, incluindo Yua, a quem ele só pode acessar quando está chapado, e outra que simplesmente desapareceu no ar. Eles se encontram nas fontes termais, todas vestidas com seus biquínis, mas Araja ainda não está satisfeito com isso, dizendo que deveriam fazer um espetáculo melhor tirando os biquínis. Considerando seu comportamento culto repulsivo, Mira sai do banho enquanto Selena o aconselha a usar sua magia de remoção de enredos para um propósito melhor. Ela o aconselha a focar sua atenção em uma espada ou uma arma. Ele decide que todos devem exibir suas habilidades mágicas para que ele possa copiá-las, mas Botter recusa, dizendo que ele deveria estudar primeiro em vez de pedir uma exibição. Com toda a seriedade, Arata implora para que cumpram suas exigências, pois ele não suporta não poder salvar sua prima, e está disposto a fazer o possível para conseguir isso. Comovida pelo discurso dele, Lilith concorda em ajudá-lo, e ele vê isso como uma oportunidade perfeita para descansar seu rosto em suas tramas saltitantes. Ela abre seu grimoire e invoca uma arma do nada, porque sua magia é basicamente alquimia. Vendo isso, Arata instrui seu Grimório a copiar a magia de Lilith, o que ela faz precisamente, para a maior surpresa deles. O Grimório diz que sua própria versão da arma não é perfeita e pode precisar da ajuda de Lilith para funcionar tão bem quanto a dela, mas as moças ainda estão chocadas ao perceber que Arata é poderoso o suficiente para replicar a magia de outro mago. No dia seguinte, Arata e Lilith chegam à aula apenas para encontrar praticamente todos dormindo, e quando o grupo relata isso ao diretor, ele atribui ao fenômeno de colapso, dizendo que os alunos que adormeceram são aqueles com habilidades mágicas mais fracas do que os Trinity Seven. Akio e Mira partem para resolver o problema do colapso, ignorando o conselho do diretor para levarem outros com eles. Quando eles saem, ele explica que o colapso tem acontecido por causa de um vazamento de energia mágica ocorrendo sob a escola deles. Aparentemente, isso é por causa de Yua, cujos poderes mágicos superaram sua capacidade de controlá-los. Eles vão para a masmorra investigar o assunto e, no caminho, Arata descobre que a magia de Yua usa sonhos como meio, e sua magia é tão forte que a torna a segunda maga mais poderosa da escola depois do diretor. As mulheres se incentivam a se apressar antes que Mira e Akio a encontrem, porque essas geladas são líderes da sociedade Grimoire, e não hesitarão em eliminar qualquer um responsável pela quebra. No caminho, eles se preparam para ataques e encontram seu primeiro inimigo, Sombras. Arata e seu Grimório bobo perdem a memória de curto prazo, pois nenhum deles consegue se lembrar de como replicar a magia de Lilith para conseguir uma arma. Ao ver isso, Aaron cria uma barreira que os mantém presos até o sucesso de Arata em criar uma arma. Mas de alguma forma ele descartou o manual do usuário, e a arma solta algumas luzes, despindo Lilith e Aaron. Enquanto ele se descobre, Levi vira ninja nas sombras e as corta rapidamente. Eles aceleram o passo e se encontram em um lugar completamente escuro, então Aaron lhes fornece um pouco de luz. Mais sombras aparecem e Levi cuida delas. Quando eles andam mais adiante, encontram Mira e Akio, que confirmam que vão derrubar Yua para impedir a quebra. No entanto, Levi se adianta e desafia Akio para uma luta. Enquanto incita Lilith e Arata a se apressarem e resgatarem Yua a tempo, ela ativa um feitiço de vento que levanta a saia de Mira e dá a Arata fácil acesso para ver suas calcinhas de vovó.
Mira fica envergonhada e ordena que Akio se livre de Arata de uma vez. Pouco tempo depois, eles chegam ao quarto de Yua, mas no momento em que abrem a porta, são recebidos por uma matéria escura ameaçadora emanando do dragão que mantém Yua cativa. A aranha acha isso surpreendente porque esta não era a forma de Yuji que ele havia encontrado em seu sonho. Enquanto ele ainda está falando, o dragão lança-lhe um olhar bombástico e ele imediatamente cai no chão. Ele iguala a energia do dragão e ativa suas asas de maneira semelhante à do fenômeno de colapso. De repente, o dragão cospe fogo em direção a eles, e Yua tenta pará-lo com sua barreira, mas ela se quebra e ela cai inconsciente no chão. Enquanto Lilith tenta atingir com seu blaster a laser, Akio e Mira entram casualmente, chamando uma trégua temporária com Levi para que possam derrotar o dragão fantasmal. Embora suas chances de derrotá-lo sozinha sejam quase nulas, Akio tenta, enquanto Levi diz a Arata para se concentrar em seu grimório para uma recuperação mais rápida. Ele faz como ela diz, e seu Batman interior é ativado. Ela então o incentiva a dar tudo de si na luta se ele realmente quiser aumentar suas chances de encontrar o primo. Em seguida, ela chama Lilith para ensinar Arata a replicar sua própria magia. E enquanto isso, seu grimório o avisa para não subestimar a magia, pois é baseada em alquimia, que pode devorá-lo se ele não for cuidadoso o suficiente para controlar sua magia. Ela o incentiva a seguir as instruções, porque ele poderia se transformar em um monstro horrível como o que está enfrentando, mas ele apenas fortalece sua determinação e decide seguir em frente mesmo assim. Antes de se render ao seu grimoire, Liv suga seu dedo, embora pudesse estar sugando outra coisa, mas ela explica que fez isso apenas para transferir um pouco de sua magia para o dedo dele. Com isso, Levi diz que ele deve imaginar seu dedo como uma arma, com seu grimoire nas mãos. Ele faz isso e corre diretamente em direção ao dragão, eventualmente ativando a arma e atirando diretamente na cabeça dele. Em pouco tempo, a inconsciente Yua acorda, cercada por todos os seus amigos, mas no momento em que ela vê Arata, corre para abraçá-lo com seu corpo sem enredo, causando ciúmes nas outras garotas. O próximo. Na manhã seguinte, Arata está perplexo ao se encontrar espremido entre Eren e Yue, porque não consegue se lembrar exatamente de ter participado em um ménage à trois. Eles vão para o playground de educação física e ambas as garotas o sobrecarregam com seus melões, enquanto Yue diz que não se importaria em ser a assistente. Mais tarde, Bitemira e seu segurança aparecem e ela fica absolutamente enojada ao ver duas moças babando por esse pedaço de lixo. Mas de alguma forma, Levakio e Aaron acabam prontos para lutar um contra o outro para mostrar suas habilidades, com Selena fazendo o papel de paparazzi. Lilith não está exatamente satisfeita com isso e tenta detê-los, mas leva uma bronca de Akio que a acusa de tentar roubar Arata, seduzindo-o com suas grandes tramas, insatisfeita porque as outras mulheres teriam a chance de se exibir para Arata e deixá-la de fora. Io também ativa seu feitiço e leva Arata para o mundo dos sonhos, onde ela é quem manda. Ela também atrai as outras senhoras e faz com que todas desmaiem, mas Mira entra casualmente porque conseguiu desviar o feitiço de Yui e acha Arata repulsivo, e sai calmamente do lugar. Agora que o tem só para si, Yui se inclina para beijar Arata, mas ele a afasta e diz para ela ir devagar, começando por se conhecerem melhor. Ele pergunta por que ela é apenas amiga de Levi, que não tem expectativas de amizade com ela, e ela culpa isso pelo fato de que ela está sempre sozinha e dorme sozinha em seu mundo dos sonhos. Araha então se oferece para ficar na zona de amizade e diz que ajudará ela a conduzir mais pesquisas sobre seu tema. Animada, Yu assalta e vai direto ao assunto com Araha, dizendo a ele que pode fazer o que quiser com o corpo dela. Ele engole em seco e está prestes a praticar ginástica com ela. Akio diz a ela para não se preocupar porque ela sempre estará ao seu lado, e também não hesitará em eliminar Arata se ele for de fato a causa do caos. Mais tarde, uma loira é vista caminhando pelos corredores à noite, causando trovões e quebrando vidros enquanto passa. Pela manhã, todos ficam surpresos com o evento e Mira acredita que Arata e Yui são os responsáveis, mas depois de confirmar que nenhum deles é culpado, ela se desculpa e relaciona o evento com algo que ela já havia experimentado na biblioteca com Lilith. Mais tarde, ele se encontra com Eren, Yua e Levi, e eles comparam a experiência na biblioteca à aparição de um fantasma. Yui não estava presente, então ela fica apavorada com toda a história do fantasma e se agarra a Arata. Ele parece estar gostando da atenção, mas as outras meninas deixam claro que houve ataques de fantasmas, como o que aconteceu na biblioteca, envolvendo duas irmãs gêmeas que ficaram para ler em uma noite chuvosa. Infelizmente, as janelas se quebraram, e a irmã gêmea mais velha desapareceu. Ela ainda não foi encontrada, embora algumas pessoas aleguem vê-la aparecer em noites de vento. Quando ele termina de ouvir essa história, Arata se interessa pelo caso e decide verificar o local. Ele encontra Selena parada distante em um ponto, mas quando ela está prestes a se explicar, o prédio começa a tremer e a magia enche o ar, apenas para se verem teleportados para um prédio em ruínas.
Mira consegue detectar com seu cristal que eles estão na Biblioteca Eterna, e enquanto Arata está mexendo distraidamente nos sacos de Selina, um ataque vem voando em sua direção do nada, mas ele é salvo por Selina. Quanto a quem está por trás do ataque, Lysa, uma réplica exata de Selina e a última membro da Trindade aparece. Ela envolve Mira e Lilith em uma fita mágica, então absorve a magia deles. Selina diz a Aurora que Lysa é sua irmã gêmea mais velha e aparentemente a garota fantasma de quem todos estavam falando. Aparentemente, Lizzie costumava ser a segunda em comando de Mira na Sociedade Grimoire, mas tem usado magia negra, o que é contrário às regras da sociedade. Ela deixa claro que pretende usar os poderes de todos para fins de pesquisa e começa mirando em Arata. No entanto, Selena consegue prever seu movimento e empurra a Nath para longe. Sem surpresa, em um momento tão crucial, Arana aproveita para apreciar as longas e esbeltas pernas de Lysa, que ficariam melhor enroladas nele, mas ela aproveita essa oportunidade e ataca Selena por trás, sugando seu sangue no modo vampiro e adquirindo sua magia. Novamente, porque alguns elementos dos poderes de Arata foram deixados na biblioteca, Liz afirma que tem controle sobre eles, e agora iguala Arata como candidata a Senhor Demônio. Para provar isso, algumas asas aparecem em suas costas, que são exatamente iguais às de Arata. Após esse desenvolvimento, a condição de Selena piora ainda mais e a marca da mordida que Lisa deixou em seu pescoço começa a brilhar. Quando ela é questionada por ter tomado o caminho errado, ela se defende dizendo que todo mago deve aspirar a se tornar o senhor dos demônios, e ela não estava exatamente tentando conseguir isso ao se formar com louvor. Arata a apoia e diz que também prefere fazer as coisas do jeito mais fácil, embora ele não vá tão longe a ponto de roubar magia de seus amigos. Com isso, ele invoca sua arma mágica, mas ela pega seu tablet e descobre tudo o que precisa saber sobre os poderes dele. Então o convida a se juntar a ela se realmente quiser resgatar o Hidiri. As damas veem que isso é uma má notícia e tentam detê-la, mas seu campo mágico é tão forte que as afasta, permitindo que ela beije Arata até que sua magia esteja quase esgotada. As asas de Lysa crescem ainda mais à medida que ela acumula um poder ainda maior, mas ela primeiro as usa para tirar os poderes das outras garotas, exceto de Mira e Levi, que desviam sua magia. Com sua velocidade, Levi quase acerta um golpe em Lysa, mas erra por pouco e perde a força em um braço. Enquanto Lysa está prestes a pegar o outro braço, o cristal de Mira escaneia, e ela cria uma tempestade tão poderosa que forma uma cratera. Parece que pegaram Lysa, mas ela se aproxima sorrateiramente de Mira, que teria perdido seus poderes, não fossem seus reflexos em milissegundos. Enquanto isso, Arata e Selina ainda estão se recuperando e Selina está em um estado ainda pior porque sua magia foi apreendida, e é apenas uma questão de tempo até que ela morra. Vendo que não há nada melhor para ele fazer, Arata se levanta, preparando-se para fugir como um covarde, mas Lysa o agarra e pergunta se ele já desistiu de encontrar seu primo. Ele pensa profundamente sobre o dia em que Hidiri desapareceu, e isso de alguma forma afeta a magia de Lysa, dando a Levi uma oportunidade de tentar a sorte mais uma vez. Enquanto Lysa se teletransporta, Levi a segue de perto a uma velocidade inimaginável, cortando suas asas até destruí-las completamente. Vendo que está em desvantagem, Lysa desiste, mas diz-lhes para tomarem cuidado porque ela voltará para ele. Depois eles retornam à biblioteca e Mira diz que, embora preferisse não fazer isso, é melhor para eles aprimorar as habilidades de Arata à perfeição antes de sua segunda batalha com Lysa. Ela começa deixando-o lutar contra Akio para que ele possa aprender a copiar a própria magia dela. O treinamento começa, e Arata continua desviando dos ataques de Akio, porque não há como ele conseguir lutar contra esta. No entanto, um dos chutes de Araha quase o faz deslizar no gelo para o espaço, e ele acaba aterrissando em Mira, com as mãos convenientemente localizando seus seios e apertando-os. Como esperado, a vingança de Mira quase o manda para uma UTI, mas ele escapa com alguns sangramentos aqui e ali. No final do treinamento, eles o elogiam por ter sobrevivido, mas o alertam para não depender muito de evitar os ataques, pois isso pode não funcionar contra Lysa. Eles também dizem para ele não pensar demais, já que não é tão profundo, e para fluir com a singularidade de seus poderes mágicos. De repente, as janelas se quebram novamente e sombras tomam conta da escola, enquanto os alunos mais fracos ficam sem magia. Lizzie chega e ataca o diretor com as sombras, mas antes mesmo que cheguem a 5 polegadas dele, sua energia as despedaça sem que ele levante um dedo. Antes que ela perceba, ele a está escondendo em uma posição de dança de salão e dando-lhe palestras sobre como usar sua magia da maneira correta. Em seguida, Lizzie aumenta a intensidade de sua magia e usa a magia de amarração de Selina para prendê-lo, mas ele se liberta e a descarta como se não fosse nada. Antes que ela perceba, o diretor convocou uma horda de rostos demoníacos atrás dele em preparação para o combate. A magia do diretor é algo que poucos podem ver, então ele recomenda que ela não a olhe por muito tempo, porque até mesmo um mago profissional perde a cabeça após um tempo. Ela se pergunta sobre outras maneiras de derrotá-lo, mas usa a fraqueza dele e mostra seus melões.
O bufão culto corre para agarrá-los como um cachorro sedento, então ela aproveita a oportunidade para chutá-lo tão forte para fora da janela que ele é enterrado vivo. De longe, Mira, Akio e Arata percebem que Lizzie está de volta, então aceleram seu treinamento e dizem a ele para copiar a magia de Akio. No entanto, o Grimoire diz que ela já fez isso há muito tempo, e se abre na página que contém o feitiço, após o qual ela assume sua forma humana. Enquanto isso, Liza irrompe no quarto de Selina, mas é pega por uma armadilha montada por Levi. Ela se liberta e vai verificar Selina, sem demonstrar remorso por suas ações. Mas Selina a pega pela mão e propõe um acordo. Se Liza for derrotada por Arata, ela retornará a eles como uma boa garota. Lizzie diz que não promete nada e começa a trabalhar. Ela libera suas asas e começa a absorver todos os seus poderes. Mas um dragão aparece de repente e a impede a tempo, com seu grimório aparecendo em sua forma humana chamada Sora. Acontece que Akio lhe havia confiado o segredo de seus poderes mágicos, o que o fortaleceu para sua batalha contra Lid. Agora de frente para ela, Arata corre para despojá-la de sua magia, mas só consegue arrancar seu sutiã. No entanto, ela recupera seus poderes e ele invoca seu dragão para lutar contra ela, mas ela é rápida demais para ele acompanhá-la, mesmo com a ajuda de Sora. Quando Lisa tenta perfurar seu peito, descobre que ele foi reforçado com magia. Então ela recorre ao seu último recurso e ativa um tear de fitas mágicas que congela o tempo e o espaço para todos, exceto Arata e Sora. Vendo que ficaram sem opções contra Liza, Arata cria sua própria última alternativa e avança para acabar com ela, mas Lisa o congela no tempo e o beija. No entanto, ele tinha um feitiço escondido na sua língua que se prendeu a ela e eliminou seus poderes mágicos. Ele a abraça e diz para ela voltar à escola como uma maga melhor, porque todas as garotas têm desejado que ela o faça. Ela desaba em lágrimas, dizendo que está presa em seu mundo, porque o predecessor dessa magia também ficou preso em algum momento, porque essa forma de magia não é para ser abusada. Aurana se irrita com ela e pergunta por que ela teve que tomar medidas tão extremas e usar magia que poderia colocá-la em perigo. Mas ela apenas diz que um mago tem que fazer o que um mago tem que fazer por seu projeto de pesquisa, como o primo dele, Hidiri. Antes que ele possa pedir para ela repetir o que acabou de dizer sobre Hidiri, ela se envolve em sua magia e desaparece logo depois. Ele jura que vai tirá-la de lá, e quando tudo volta ao normal, Selina fica desapontada ao descobrir que sua irmã está presa em seu próprio mundo. No entanto, Mira ordena a Selena que lhe ensine algumas habilidades mágicas que serão úteis para ajudar a libertar Liza de seu feitiço. Enquanto isso, o diretor é informado sobre um ataque a uma escola distante, realizado por alguns magos malignos chamados Iscariotes. Dias depois, Arata fica tão focado e ocupado tentando aprender mais sobre magia, então Lilith percebe isso e pergunta o que aconteceu com ele, porque ele não é o tipo de aluno típico da primeira fila. Ele explica que está tentando ao máximo resgatar Liza o mais rápido possível, mas ela o alerta para não exagerar e se sobrecarregar com muita magia, porque as coisas podem dar errado, e ele acabará como uma sombra, ou pior ainda, Godzilla. Nesse momento, o diretor os chama para seu escritório e ele acidentalmente esbarra em Mira, com o rosto quase enterrado em seu busto. Como de costume, Arata leva um soco por ser fã da lingerie dela, e quando o diretor o nomeia como segundo no comando da segurança, Mira quase perde a cabeça, dizendo que não há como tal filho de uma culto ocupar uma posição relevante. O diretor também nomeia Lilith como supervisora, explicando que não pode enviar apenas Mira e Akio desta vez, porque elas podem não conseguir lidar com a próxima missão sozinhas, pois diz respeito a uma academia de magia que foi recentemente destruída misteriosamente. De volta ao dormitório, Lilith diz que dará aulas particulares para Arata. Então as outras garotas aparecem do nada e começam a provocá-la. Arata fica curioso, percebendo que ele conhece o tema de todos, exceto o dela, então ele pergunta qual é. Ela hesita por algum tempo antes de soltar que o dela é luxúria. Ele fica animado, e porque ela vai ser sua tutora particular, você sabe, esse tipo de tutoria, ele percebe que o tema de todos é baseado no oposto de suas personalidades. E apesar de o corpo de Lilith poder enlouquecer o monge, ela ainda é uma boa garota. Depois disso, os tutoriais de Lilith começam de verdade, e quando ela termina, ela adormece. O Grimório de Arata pula em cima dele e está prestes a levá-lo para o além, mas são interrompidos pela Virgem Mira e sua subordinada, com Mira tão atrapalhada que dá para perceber o quanto ela quer estar por cima. Eles entram em uma discussão sobre a próxima missão, então as moças explicam que a escola em questão é uma das 3 grandes academias de magia das quais a escola delas faz parte. Ataques foram lançados na escola, causando o desaparecimento em massa dos alunos, que é o que eles estão prestes a investigar, e irão chegar lá usando um teletransportador. Nesse momento, uma coincidência imprevista acontece e Mira acaba sentando no rosto de Arata, então quando ambos acordam, ela não leva isso na brincadeira e explode Arata até a obliviação.
Eles terminam suas lições do dia, e na manhã seguinte Lilith aparece na fonte termal e o leva para um lugar muito bonito com uma vista da cidade, que é o melhor lugar para ele relaxar e recuperar sua magia. As senhoras os observaram de cima enquanto os dois amantes se divertiam de coração, mas a Travessa Sora tinha mais uma peça na manga e desatou o sutiã de Lilith para dar a Arata a melhor vista de sua vida. O pobre rapaz acabou sofrendo pelo que não fez. Mais tarde, a diretora os convoca para que ela possa teleportá-los para a Academia de Magia. Mas eles percebem uma interferência enquanto estão se teleportando. O diretor ainda consegue levá-los para a escola, mas o Grimório diz que pode sentir uma energia semelhante à energia de reconstrução que ela usaria para conceder o desejo de Arata. Surpreendentemente, Hidiri aparece, e Mira percebe que sua magia não é exatamente humana, então ela tenta revelar sua verdadeira forma, mas imediatamente desaparece novamente. Ela sai. O Grimoire diz que a senhora em questão não é realmente a Hidiri, mas sim o Grimoire dela, Iliade, que copiou a sua aparência para atuar como seu substituto. Enquanto exploram o edifício, sabem que ele não parece tão destruído como os relatos diziam, e ainda estava em condições impecáveis. Eles encontram uma barreira indicando que o edifício foi isolado em outra dimensão, algo que apenas um candidato a Senhor Demônio pode fazer. Logo em seguida, eles encontram algumas criaturas sombrias, e Mira usa seu cristal para afastá-las, mas sua magia retorna para ela e a despoja porque o prédio foi distorcido com antimagia. Sora diz que ela vai lidar com isso, já que o efeito só se aplica a humanos. Então, Arunia tira Mira de lá. Quando ela acaba com as sombras, vê Grimoire Iliad parado atrás, e eles se preparam para um confronto. Enquanto isso, Arata dá a Mira sua camisa para vestir, pensa em uma maneira de tirá-los de lá e sugere que destruam o núcleo da barreira e verifiquem o centro da escola. Ele inicialmente sai sozinho, mas Mira insiste em acompanhá-lo porque pode ser muito perigoso se ele for. Por outro lado, o Grimoire está enfrentando dificuldades, e Sora fica chateada ao descobrir que as sombras eram na verdade estudantes da escola, que Iliade havia eliminado. Ela cria uma explosão que deveria ter destruído seus oponentes, mas é pega de surpresa quando uma pequena caixa preta aparece e ela é capturada nela. Mais tarde, Arata e Mira localizam o centro da escola, e ele se oferece para carregá-la nas costas porque ela tem medo do vento, revelando sua roupa debaixo de vovó. Enquanto sobem, Arata pergunta a ela se ela já foi uma delinquente, já que o tema dela é justiça, e os temas geralmente refletem o exato oposto de seus portadores. Ela narra que era bastante solitária porque sua magia era tão poderosa e ela não podia arriscar machucar os outros, mas Akio a acolheu apesar de ser mais velha, e a fez amiga, fazendo-a se sentir confortável o suficiente para estar perto dela. Um dia, ela perdeu o controle de sua magia e se machucou, então Akio aconselhou-a a parar de se esconder e a assumir sua magia com orgulho, e assim nasceu o seu desejo de se tornar uma agente de justiça orgulhosa. Eventualmente, eles chegam ao topo e encontram Sora presa na caixa preta. Então Ilia se revela, cercando os dois com sombras e planejando se livrar de Mira para ter Orata só para ela. Naquele momento, Sora encontra uma maneira de se comunicar com Arata usando telepatia e diz a ele que está sendo mantida no núcleo da barreira. Então, se ele conseguir destruí-la, toda a escola irá desmoronar também. Ele tem uma ideia e pede a Elia que solte Mira enquanto ele fica para trás como ela deseja. E Elia concorda, mas diz para ele se aproximar dela. Mira não apoia a ideia, mas ele diz para ela se acalmar e apenas pedir ajuda aos outros. Ele pergunta qual será o destino de Sora, e ela lhe diz que grimórios não morrem e só podem deixar de existir quando são esquecidos. Ela também lhe diz que a Hidiri que ele conheceu é diferente agora, e só busca destruir o mundo em nome de livrá-lo de impurezas. Para sua surpresa, Iliada invoca mais sombras e diz que vai desviver Mira o mais rápido possível. Enquanto ela drena o poder de Sora, Arana tenta impedi-la, mas apenas acaba amarrada, e ela explica que está fazendo isso por Hidiri. Ele ficaria muito ciumento se ela o encontrasse com outras garotas. Enquanto ele observa Mira ser torturada pelas sombras, Arata fica com raiva e tem um olhar realmente malvado nos olhos. Ele libera 1000 caveiras para derrotar os demônios e se transforma em um Batman japonês, que Sora refere-se como a Trindade Astral. Após sua transformação, ele fica realmente assustador e destrói o núcleo, ao mesmo tempo rasgando as roupas de Sora e libertando-a. Os poderes de Mira também retornam para ela, mas ao ver que Arata entrou no modo vilão, ela ativa seu cristal e se une a Sora, então elas correm para lançar um ataque combinado. No entanto, ele instantaneamente anula seus poderes com seu campo mais forte e os joga no chão. Ele segura Mira e está prestes a beijá-la, mas ela lhe dá um tapa porque ele não é o verdadeiro Arata. Enquanto continua chamando por Arata, ela o traz de volta à sanidade, e sua forma humana gradualmente retoma seu corpo até que ele caia. Quando ele se levanta, agradece por ela ter tirado os demônios dele com um tapa, e as meninas dizem para ele se livrar de Iliad, que está por trás de toda a desgraça deles.
No entanto, ele se aproxima dela e agradece por substituir Hidiri o tempo todo. Ele também pergunta por uma saída do prédio da escola, mas ela diz que não está realmente sob seu controle mais por causa do Sol Negro que ele criou em seu estado Trindade. Elia pede desculpas, em lágrimas, por ter criado tal confusão que agora os deixou presos na escola, mas Sora diz para ela guardar suas lágrimas de crocodilo, porque eles encontrarão uma saída. Arata começa sacando uma arma, e é acompanhado pelas outras garotas, que também sacam suas armas, incluindo Elia, que o abraça até transferir todos os seus poderes para ele. Com isso, ele atira no Sol Negro, que se desintegra com uma explosão poderosa, retornando a escola ao seu estado original destruído. Logo, Lilith e Akio correm até eles e ficam aliviados ao ver que saíram vivos. Imediatamente, Arata desaba no colo de Lilith, e Mira explica que ele entrou em um estado de Senhor Demônio e ficou sem energia. Enquanto eles partem, a verdadeira Hidiri os observa do topo de um prédio, dizendo que provavelmente acabará como inimiga de Arata. Quando eles param brevemente para descansar, Akio sugere que se livrem de Arata agora que ele está fraco, porque ele poderia atingir novamente seu estado mortal de Senhor dos Demônios. Lilith e Mira começam a fingir que não se importam com ele, mas é óbvio que elas não vão gostar disso, então ela diz que estava apenas brincando. Elas tentam analisar quem exatamente é responsável por destruir a outra academia mágica e concluem que não seria ninguém além de Elia, mas é óbvio que ela está apenas seguindo as instruções de Hidiri. Mais tarde, Arata acorda, chamando por Hidiri e estendendo a mão para ela. Mas, surpreendentemente, ele abre os olhos e a encontra segurando suas mãos. Ele pede desculpas por não conseguir salvá-la do apocalipse, e ela diz para ele não se preocupar porque ele compensou isso tornando-se um mago só para salvá-la. No entanto, ambos concordam que agora são inimigos, então Hidiri lança um ataque surpresa contra ele. Rapidamente ele desvia, e Lilith vem em seu socorro, mas não sem ele apreciar seu traje colante. Hidiri se representa como uma candidata a Senhor dos Demônios e uma das mais jovens membros do Trinity Seven em uma academia diferente. Ela então demonstra sua habilidade ativando uma forma de Senhor dos Demônios que, em primeiro lugar, a coloca em um estado sem enredo e a faz emitir sons de prazer antes de vesti-la em um traje invertido de Batwoman. Ela se orgulha de ter absorvido e dominado 3 temas: colapso, criação e desmontagem, o que lhe deu o direito de ser considerada uma trindade. Rapidamente, Lilith pula na frente dele e enterra o rosto dele na sua armadilha de seios, mas Hidiri ainda dispara um tiro nele que o teria transportado para o além, se não fosse pela intervenção oportuna de Aaron com uma lança que bloqueou o ataque. Logo depois, Akio e Mira aparecem, com Mira soando como uma tsundere sem remorso. No entanto, isso parece a configuração perfeita para Hidiri, que diz que todos abandonaram sua escola para o restante de sua equipe, um grupo chamado Iscariote. Antes que Arata possa detê-la, ela desaparece para se juntar a eles na escola, e os outros descobrem que o grupo de Hidiri já começou a destruir a escola deles. Arata, ignorando seu estado atual, diz a eles para encontrar uma maneira de voltar e salvar a academia a tempo. Logo, uma mulher no céu começa a atacar a escola, lançando-a no caos até que Abby se levanta para enfrentá-la. Ela parece conhecer a garota, a quem chama de Lu, mas tem uma desvantagem de sua batalha com Liza, ficando com apenas uma mão boa. Enquanto isso, o diretor de Cérebro de Porco sai fazendo torcida com uma bandeira para Levi, apesar de estar prestes a enfrentar fisicamente a garota encapuzada atrás de Lu. Nesse momento, Yue faz uma videochamada para Levi, assegurando-lhe que os estudantes estão todos seguros em seu mundo dos sonhos para que ela possa se concentrar na batalha. Letty então assobia com uma folha e diz que está chamando reforço, caso acabe morta. Ela então levanta um vento e produz várias cópias de si mesma, atacando Luke a uma velocidade inacreditável e até fazendo um corte em seu pescoço. Neste ponto, Luca já teve o suficiente, então ela pega seu Katniss e corta Leb 2 vezes, enquanto os estudantes transmitem ao vivo essa luta lendária. Yu fica instável ao ver Levi sangrar, e isso afeta extremamente sua magia, fazendo com que seu chamado Disneyland comece a tremer. Selina diz para ela se acalmar, Levi se levanta e ajusta seu cachecol, então procede a liberar seus maiores poderes mágicos, criando um redemoinho tão forte que confunde Lueg e a mantém fora de vista. Quando ela percebe que esse redemoinho é moleza, fica bastante desapontada e corta-o facilmente. No entanto, ela descobre que Levi aproveitou sua burrice e na verdade fugiu sob a proteção do diretor. Enquanto isso, Arata e as garotas se encontram em uma situação complicada, porque o dispositivo de teletransporte foi destruído e eles não têm meios de voltar. No entanto, Lilith diz que pode tentar consertá-lo, mas será uma tarefa bastante difícil e ela precisará da ajuda de todos eles. Eles começam a trabalhar nisso, enquanto Levi se levanta e corre com a ajuda da magia de cura do diretor.
Então, ela cria uma teia usando alguns fios e prende Luke com ela, dizendo que se ela se mover 1 centímetro sequer, será fatiada como bife. No entanto, Luke já está cansada de brincar de pequena e ativa seus poderes Trindade, liberando todos os tipos de espadas ao redor de seu corpo, que cortam os fios. Em menos de 1 segundo, ela apunhala Levi e a deixa para morrer. Mas Yua não consegue mais segurar isso e começa a desmoronar emocionalmente, afetando seu reino. Ela chora, dizendo que não pode de jeito nenhum abandonar Levi para ficar sozinha lá fora, então Selina se oferece para ir em vez disso, para que Yua possa continuar segurando o forte. Claro, Yui não apoia isso, mas Selina assegura-lhe que adquiriu conhecimento suficiente de sua poderosa irmã e não estará indefesa. Yui concorda. Então Selina sai correndo e prende Luby tirando uma foto com sua câmera, envolvendo-a em fitas que a mantém presa e incapaz de usar seus poderes. Enquanto ela está cuidando de Levi, Luke se liberta das fitas de bebê e emite uma luz que causa uma explosão massiva e cria uma cratera ao lançá-los no chão. Ela se prepara para enfrentar o diretor, mas Lisa aparece no último minuto através do corpo de Selena, que habilitou essa troca ao ativar uma estranha troca de gêmeas usando uma lente de câmera. Selena congela Luke no lugar, enquanto Liza começa a tacarelar como uma youtuber de reação com tela verde. Então, Luke sacrifica uma de suas espadas para se libertar e escapar da câmera de Liza para evitar ser congelada. No entanto, ela descobre que foi enganada novamente porque Lisa estava apenas ganhando tempo para Levi se recuperar. Quando a Rainha Ninja aparece, ela corta Luke e a desacelera, deixando claro para sua oponente que foi dominada. Parece que ela está prestes a recuar, mas muda de ideia no último instante e cria um portal para Hidiri apoiá-la. Hejai lembra Lisa que ela deveria ser uma das vilãs, mas Lisa diz a ela que Arata a salvou e ela lhe deve uma dívida. As coisas estão prestes a ficar ainda mais confusas quando Araha cai do portal e é seguido por seu harém, um após o outro. No entanto, ele prova que melões gigantes podem parar a Terceira Guerra Mundial quando apalpa os melões de Iblug e faz com que ela o chame de papai. Mais uma vez, Lisa encoraja Hidiri a se juntar ao time deles, mas ela se recusa, então Arata diz para ela ficar à vontade. Antes de sua luta com Hidiri, Arata implora as outras garotas para ajudá-lo a trazer Hidiri para o lado bom, porque ele não pretende exatamente se livrar dela. Liza chama por ele, e ele a confunde com Selina, mas olha novamente e se lembra que Selina é bem magra, e o corpo mais amplo é o da Liza. Louis menciona o fato de que ele a apalpou alguns minutos atrás, mas agora está ignorando como você ignora uma aventura de uma noite. Ela está surpresa que Arata consideraria alguém como ela para se tornar membro de seu harém, mesmo ela sendo literalmente a inimiga. Depois disso, Arata ativa seus grimórios e pede para as outras garotas ativarem os delas também. Enquanto o diretor assiste ao espetáculo, a Dama de Capuz revela ser a diretora da academia a qual Hidiri e Luke pertencem. Então ambos concordam que, embora sejam oponentes, seria catastrófico para grandes mestres como eles lutarem naquela escola. Em vez disso, eles decidem que será melhor assistir Netflix e relaxar, vendo seus alunos se esfaquearem até a morte como nos Jogos Vorazes, e esses dois grandes tolos ainda apostam em quem venceria a batalha. A batalha começa e Hidiri ataca primeiro e envia raios de escuridão através de seus círculos mágicos, mas Mira quebra seu ataque com seu cristal, explicando que na verdade estudou os movimentos de Hidiri. Enquanto Hidiri se distrai, Levi se aproxima sorrateiramente para cortá-la, mas é interceptada por Lug. No entanto, Akil bloqueia o ataque dela com um chute que quebra a sua espada e a transforma em papel de parede, tudo graças à sua colaboração com uma projeção de Yua. Aproveitando esta oportunidade, Levi e Liza correm para atacar Hidiri, mas ela instantaneamente as repele com os círculos mágicos e se gaba de sua exclusividade. No entanto, Oria reconhece isso e diz que não será um grande problema para ela. Então a dupla diz que irá ajudar a criar uma abertura para ela. Eles avançam em direção a Hidiri novamente, mas ela já sabe que estão planejando distraí-la de Oria. Então ela direciona o ataque diretamente para Oria, resultando em alguma destruição. A reviravolta a surpreende quando ela descobre que as moças trocaram de lugar com Oria no último minuto, que desce do alto e atinge a barreira com um feixe intenso até que ela se quebre. Isso abre caminho para Lilith e Aurata, que juntas invocam um dragão em direção a Hegeri. Inicialmente, ele parece confiante na habilidade dela de bloquear com as mãos, mas logo é dominado pelo poderoso feixe até que sua magia é destruída e ela desmaia. Arata corre até ela quando ela se levanta, confessando que o subestimou porque ele tinha adoecido recentemente e não poderia ter recuperado sua magia. Ela então começa a revelar alguns segredos sobre o mundo deles, narrando o que aconteceu com ela quando o apocalipse ocorreu. Hidiri diz que, quando foi engolida, se encontrou vagando em um mundo diferente. Então ela encontrou Arata e fingiu ser prima dele porque os pais dele também tinham desaparecido. Antes de desaparecer completamente, ela previu o futuro e descobriu que Arata e seu harém desenvolveriam tanto enredo que causariam outro apocalipse.
e mesmo que se reúnam em outro planeta, eles o destroem repetidamente até que isso se torne um ciclo vicioso. Para detê-los, outro Senhor Demônio se levantará, tomará seu domínio e os destruirá. Depois de descobrir isso, Hijiri e sua equipe decidiram simplesmente ir em frente e destruir o mundo porque ela não suportava ver outro Senhor Demônio se livrando de Arata. Quando ele descobre que ela fez tudo isso por ele, Arata diz a ela que não precisa mais se preocupar porque ele